Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia da Caramelada e hoje vamos estar falando sobre infertilidade e a minha experiência com fertilização in vitro. Bom, tudo começou na minha adolescência. Aos 17 para 18 anos eu descobri a minha endometriose e a minha endometriose era de grau severo e a minha médica já tinha falado que eu poderia ter um problema futuro para ser mãe. E com o passar do tempo, realmente isso foi uma questão que eu não engravidava, casei, né? Não engravidava, procuramos médicos, exames. E aí eu fiz 2 cirurgias de endometriose. Na primeira cirurgia eu perdi uma trompa, na segunda cirurgia eu perdi um ovário. Quer dizer, ficava mais difícil ainda eu poder engravidar no método natural. Foi aí que eu e o Alexandre resolvemos procurar um especialista. Foi quando eu fui para São Paulo para fazer a minha primeira fertilização. Lá eu consegui 8 óvulos e desses nenhum fecundaram, então a fertilização foi sem sucesso. Voltando para Jaú, procurei novos médicos, novas tentativas, novos exames e realmente o que a gente imaginava. Seria muito difícil eu poder engravidar no método natural pelo fato da minha endometriose ter descido já no intestino. Foi quando em pesquisas descobri várias clínicas em Ribeirão Preto. Então parti para lá. Fui numa primeira, onde eu fiz 2 tentativas, mas também em vão. Então já seria a terceira tentativa. Esperei 1 ano, fiz mais uma vez, mais uma tentativa em uma outra clínica, que também foi em vão, eu não tinha óvulos. Penúltima clínica, eu tive apenas um óvulo e desse um óvulo a gente não conseguiu fazer a punção dele. Então a fertilização também foi sem sucesso. Parti para mais uma clínica, que essa seria então a última e também sem sucesso. Então eu comecei a ver que o meu organismo ele não respondia aos medicamentos. E aí eu falei, não, então eu não vou mais fazer, tirei isso da cabeça. Foi quando eu entrei num grupo de tentantes no Facebook. E aí eu conheci uma pessoa, Roberta, lá de Juazeiro do Norte. E essa Roberta me mandou um e-mail, na época era MSN, mandou um MSN falando que ela tinha vindo de Juazeiro do Norte para Ribeirão Preto para fazer com a doutora Bruna e que tinha dado certo. Aí eu expliquei a minha situação, que eu já não tinha mais o que vender, porque tinha sido 5 fertilização in vitro sem sucesso. E aí ela falou para mim, manda um e-mail para a doutora Bruna, explica a sua situação e ela vai te atender. Aí cheguei em casa, falei para o Alexandre, vou procurar mais uma clínica. Pelo amor de Deus, a gente não tem mais o que vender. Falei, não, eu vou. Mandei um e-mail para a doutora Bruna, mas assim, não muito crédula, né? Tipo assim, ela vai me atender. Deu meia hora, a doutora Bruna me convidou para conhecer a clínica dela. E eu achei o máximo, agradeci demais a Roberta. E assim eu fiz. Na próxima semana, na semana seguinte, eu fui para Ribeirão, passei por consulta. E ela virou para mim e falou, a gente não vai fazer fertilização. Você não está preparada psicologicamente. Enquanto você não tratar o seu psicológico, você não vai fazer tratamento algum. Pois bem, passei por tratamento por 6 meses e aí começamos o tratamento. E agora a doutora Bruna vai contar para vocês o que é uma fertilização in vitro. Conta aí, doutora Bruna. Olá, hoje eu vou estar falando sobre a fertilização in vitro. Basicamente, toda a fertilização começa na menstruação da mulher. Então, nessa fase, a gente conta a quantidade de folículos que essa mulher tem e estimula esses folículos todos a crescerem com o objetivo de retirar os óvulos que estão lá dentro. Então, as medicações que a gente utiliza, elas não vão aumentar a quantidade de folículo, elas vão estimular o que você tem. Então, se essa mulher tiver 15 folículos, ela vai ter estimulado 15 prováveis óvulos. Então, a gente não vai conseguir aumentar essa quantidade. Então, durante toda essa estimulação, a gente vai estar usando medicamentos com esse objetivo.
Mais ou menos em torno de 10, 12 dias, os óvulos conseguem a maturação, quando eles atingem o tamanho mais ou menos de 18 milímetros. Durante todo o ciclo, a gente tem que avaliar com ultrassom o crescimento dos folículos, até para a gente avaliar se precisa ter algum ajuste de dose. Tá? Quando a maioria dos folículos atingir mais ou menos 18 milímetros, a gente faz o trigger, que nada mais é do que deflagrar essa ovulação, e a gente faz a coleta dos ovos antes desse óvulo ter rompido. Então, a coleta dos ovos tem um horário específico para a gente conseguir fazer, para que a gente colha antes desses óvulos terem realmente rompido. A coleta dos ovos é feita aqui na clínica, é feita sob sedação, vem um anestesista, faz uma anestesia, a paciente dorme, não sente nada. Em questão de 10 minutinhos, a gente tira esses ovulinhos com uma agulha guiada por ultrassom. À medida que a gente for retirando, a gente vai sabendo exatamente a quantidade de óvulos que a gente tem. Por quê? Porque nem todo folículo vem óvulo, então às vezes a gente faz uma contagem inicial em que a paciente tenha 15, na hora de retirar vem só 10, porque muitos folículos não vêm com óvulo, ou o óvulo às vezes não está legal, não está maduro para a gente poder utilizar. Então, após a retirada desses ovos, a gente vai denudar e selecionar os que estão realmente bons, a paciente vai ficar um pouquinho na recuperação e vai de alta no mesmo dia. Em paralelo, o esposo vai estar colhendo o espermograma. Principalmente, a maior parte da coleta é feita por ejaculação, em alguns casos a gente indica procedimento cirúrgico, mas a maioria é feita por ejaculação normal. A gente vai pegar esses óvulos e vamos juntar com esses espermatozoides do esposo. Então, a gente vai estar juntando ou pela técnica da FIV clássica, que a gente coloca um ovulinho na placa e vários espermatozoides e deixa fertilizar natural, ou pela técnica da ICSI, que a gente coloca o espermatozoide dentro daquele óvulo. No dia seguinte, a gente vai começar a avaliar a fertilização. Esse dia a gente chama de D1, que é o primeiro dia de desenvolvimento dos embriões. Obrigada, doutora Bruna. Como é bom ouvir quem sabe do assunto, né? Quem entende do assunto. Passou um ano e eu lá na clínica da doutora Bruna, fomos refazer todos os exames, porque aí até então eu estava pronta para começar o meu tratamento. Fomos ver como estava a reserva ovariana, como estava o exame, o espermograma do Alexandre, enfim. Foi aí que nós fizemos a minha 6ª fertilização in vitro. E é uma coisa muito legal que eu quero contar para vocês, que o meu milagre veio em dose dupla. Veio a Elisa, eu engravidei, mas um bebê não foi adiante. Isso é muito normal nos casos de fertilização. No meu caso, por ter a endometriose de grau severo, que era um dos motivos da minha infertilidade. E eu quero contar uma coisa para vocês muito bacana, que não é sobre marketing ou sobre... que muitas mães às vezes não sabem, como eu, não sabia por onde começar, tinha medo de contar que não conseguia engravidar. Às vezes as pessoas cobram da gente, você vai arrumar nenê quando? E eu nunca tive vergonha de falar que eu fiz fertilização, que isso é normal, estamos no século XXI e você pode sim pedir ajuda para muita gente. Eu sou a prova viva, fiz 6 fertilizações in vitro e hoje com muito orgulho eu falo, eu, Flávia, fui a primeira mamãe de fertilização jauense da doutora Bruna Sesma. Hoje somos mais de 50 mamães da doutora Bruna só aqui em Jaú. Então, hoje eu quero dividir com vocês a minha história e hoje eu tenho o meu milagre com 6 anos e eu quero deixar um recadinho aqui para ela. Elisa, você é a pessoa mais importante da vida da mamãe. Eu faria tudo de novo, passaria por tudo para ter você comigo. Então assim, não desistam dos seus sonhos. Elisa, a mamãe te ama.